Mais uma vez, bom dia aos meus alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Conseguiram assistir o meu primeiro vídeo? Legal, para relembrar, né? Muito bem. Então, outra questão que nós trabalhamos aí com vocês é a questão do descobrimento do Brasil, tá bom? Vocês sabem que já havia aqui no Brasil muitos índios, né? Há registros históricos do crânio de Luzia, eu acho que eu estudei com vocês, ou vocês estudaram aí no 6º ano, de seres humanos habitando aqui pelo menos há cerca de 12 mil anos. Não é isso? Ok, vamos recordar, né? Então, na verdade, já houve pelo menos há 12 mil anos civilizações aqui. Civilização do Marajoara, os Sambaquis, né? Antiguíssimas. Depois, os Tupi-Guarani. Então, já havia aqui uma população imensa. Aí calcula-se que 20 milhões de vários grupos indígenas, né? Índio não é apenas um índio. Índio, aliás, foi dado esse nome pelos portugueses porque acreditavam estar nas Índias, tá bom? Lá na Ásia. E, na verdade, foi chamado assim aos seres humanos que habitavam essas terras aqui, tá bom? Muito bem. E esses índios, eles formavam grandes contingentes humanos em várias partes desse país imenso, tá bom? E vários ramos, troncos linguísticos, né? O grupo G, os Tupi-Guarani e várias etnias diferentes, né? Os Tupi, os Guarani, os Ananindeia, os Tupinambá, os Caiagangue, os Guaianazes, que inclusive andaram aqui por Santana de Parnaíba. Isso é importante para nós, né? Há registro dos Guaianazes andando aí pelas plagas de Santana de Parnaíba, tá bom? E quando os portugueses chegaram aqui no espírito das grandes civilizações, das grandes navegações, me desculpem, após o grande descobrimento de Cristóvão Colombo para os espanhóis, ou pelos espanhóis, em 1492, para vocês terem uma ideia, tá aí na camiseta de vocês, já se configurou uma divisão desse mundo, né? Do leste e do oeste. Tudo que tivesse a oeste pertencia aos espanhóis e o que estivesse a leste pertencia aos portugueses. O chamado Tratado de Tordesilhas. Isso aí para vocês perceberem que, de certa forma, já havia um conhecimento de terras aquém do descobrimento da América, lá na América Central hoje, pelo Cristóvão Colombo. Então já havia um conhecimento e nos parece, por exemplo, que alguns já se aportaram aqui, tá bom? Mas oficialmente a gente não vai entrar nesse detalhe, sobretudo em uma videoaula curta, né? Para vocês tirarem dúvida, que em abril de 1500, né, 22 de abril de 1500, aportou por aqui, em Porto Seguro, na Bahia, a esquadra chefiada por Pedro Álvares de Cabral, certo? No sul da Bahia, e esse território foi descoberto, e assim, chamado descobrimento, aportou aqui, né? A princípio, houve um primeiro encontro amistoso, né, com os índios, e nesse encontro amistoso os indígenas ofereceram aos portugueses madeira ao Brasil, e aí começa
de certa forma, o desmatamento no país, porque era a única fonte de lucro momentânea do período, né? E em troca eles recebem fósforo, espelhos, e que é vantajoso para o indígena porque ele nunca havia visto aquilo, tá certo? Encontros amistosos, há uma passagem deixada nos relatos de que os indígenas, eles nunca tinham visto uma galinha, vinha uma ave asiática, europeia, e eles acham que é um sabiá gordo, e eles dão muita risada, né? Sabiá, eles conheciam que sabiá é nativo do Brasil. Eles olham o pescoço do comandante e como que se apontasse para a beleza daquilo, como se a terra tivesse aquilo, pelo que os europeus portugueses crescem os olhos achando que a terra do Brasil está lotada de ouro e enfim, as cartas revelam esse desejo português, que na verdade foram o que eles foram fazer, como eu já disse na aula anterior, tá bom? Muito bem, então, diante de tudo isso, você tem um encontro amistoso, né? E, na verdade, os portugueses não tomam conta da terra, apenas oficialmente declara o descobrimento e declara na carta de Pero Vaz de Caminha o achamento do Brasil, e ele repassa todo o Brasil para a coroa portuguesa, tá bom? Mesmo em detrimento daqueles seres humanos, que muitos nem tratavam como seres humanos, que eram os índios, pessoas inocentes, nuas, sem religião, sem fé, sem o conhecimento do verdadeiro Deus, do Deus europeu, do Deus branco, o cristianismo. Tudo bem? Então, na primeira parte, há um encontro amistoso, os índios trabalham para os portugueses por muitos e muitos anos, carregam palmadeira, levam os navios, em troca ganham as quinquilharias para os portugueses, pois para os índios valiam muita coisa. Então, esse primeiro contato é um contato, digamos, amistoso. Mas, diante desse contato, que vai aumentando conforme os anos vão passando, muitos indígenas, e aí é bom vocês fazerem uma boa pesquisa, começam a ser dizimados. E eu vou colocar alguns tópicos. Devido às doenças do homem branco, tá? Os indígenas, não havia vacina na época, e os indígenas, eles não eram suscetíveis à doença do homem branco, tá bom? A gripe, a sífilis, as doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Que o homem branco trouxe, isso fez dizimar, tá certo? Coqueluche, difteria, cólera, muitas e muitas doenças do homem branco. O indígena acabou pegando por não ter dentro do seu organismo uma defesa. Lembre-se, é um encontro com o outro. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né? É interessante eu tocar nesse assunto. Nós estamos com um vírus que provavelmente veio da China, é isso? E nós não temos defesa contra ele. Alguns têm, né? São assintomáticos, mas alguns vocês estão percebendo pela quantidade de mortes aí no mundo, né? Muitas mortes no mundo, inclusive no Brasil, quase chegando a 15 mil. Ainda não existe uma vacina, não existe uma defesa natural para esse tipo de doença, tá bom? Pensem nisso na hora de vocês pensar na questão do indígena. Então, a doença do homem branco não é igual ao do indígena, e do indígena também não é igual ao do homem branco. Pra vocês terem uma ideia, muitos homens brancos também, muitos europeus, tanto espanhóis como ingleses e outros, sofreram muito com as doenças que os indígenas têm resistência, como a febre amarela, tá certo? A questão do mosquito, que dá muito lá na floresta amazônica, no norte do país, tá bom? Então, nós temos já esse problema. E mais, essa amizade começa a deteriorar quando os portugueses obrigam os índios a trabalharem confinados. Ninguém gosta de viver confinado. Olha a nossa situação hoje, né? A gente burla o confinamento e muitas vezes a gente acaba trazendo a doença para casa. Pense nisso, tá? O indígena, ele sempre foi um homem livre, um homem da natureza. Caçava quando queria, quando estava com fome,
procurava produtos, frutas, né? Ramos, quando bem desejava comer. Ele não tinha essa necessidade de guardar como nós temos hoje, de encher uma despensa, tá? Enfim, a floresta era a extensão de sua casa, ou a sua própria casa, tá bom? Diferente dos europeus, que tinham métodos de trabalho, que tinham lucro, dinheiro, já o sentido mercantilista, capitalista, tá certo? De ter, e quem tem quer mais, e mais, e mais, em detrimento do outro. Quando foi trazido aqui a essas terras a cana-de-açúcar, os engenhos de cana-de-açúcar, que foi o segundo ciclo econômico, a gente pode assim chamar, essa cana-de-açúcar, ela exigia uma fazenda, ela exigia portões fechados, um engenho e trabalhadores que tinham horário para entrar e horário para sair. Nessa perspectiva, o indígena pirou, como dizem por aí, entre aspas, né? Muitos indígenas não conseguiam trabalhar confinados. Você imagine toda uma história de vida, de séculos e séculos, em contato com a natureza, agora sendo obrigado a trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde, ou até mais, dentro de uma fazenda, com horário de comer, com horário de sair. Para o índio foi demais. Foi por isso que séculos depois o índio foi chamado de preguiçoso. Ele não era, ele era um trabalhador. Mas a ótica desse trabalho é uma ótica do homem branco, não do indígena. Ele não se adaptou. Muitos indígenas preferiram a morte, deitavam nas suas redes, sem comer, sem beber, e esperava tranquilamente a morte chegar. Outros fugiram para dentro do Brasil. Eu estou falando do litoral nesse princípio, certo? Estou falando da costa brasileira. Todas as grandes primeiras cidades do Brasil, elas eram cidades costeiras, tá certo? Então pensem comigo um pouquinho. Esses índios, então, que conseguiam fugir, se adentravam ao mato e fugiam para o meio do Brasil. Então vamos pegar lá São Paulo, que já não está tão próximo mais do litoral. Você pega Goiás hoje, para dar um exemplo, Belo Horizonte, Brasília, que não existia nada disso ainda, isso era só mata, né? Esses índios fugiram para essas regiões para fugir da escravidão do homem branco. Outros morreram pela guerra, que fizeram com o próprio homem branco, mataram muitos, morreram demais, e assim a população indígena ela foi dizimada pela guerra, pelas doenças, pelo suicídio, certo? E muitos fugiram também. Então a gente tem aí um panorama desse Brasil que se inicia desta forma, e é aí a necessidade do português, lá para 1560, trazer mão de obra negra. Já havia uma proto-escravidão na África, e eles trouxeram então a mão de obra negra para o Brasil para trabalharem justamente na cana-de-açúcar. Por isso que tem muitos livros, Açúcar Amargo, né? Gosto de mel, sabor de fel, porque esse açúcar doce maravilhoso, ele produziu todo o racismo que nós vivemos até hoje, né? Produziu toda essa vida difícil que o negro enfrenta até hoje, até ser incorporado ao mundo do trabalho, né? Então, as raízes da escravidão brasileira são profundas, de maus tratos, de delinquência, enfim, de tirar alguém do convívio da sua terra e trazer para uma terra a qual ele aprenderia todos os costumes. Então vou falar desses costumes hoje porque foi muito importante, é muito importante a presença negra no Brasil,
como a presença indígena no Brasil e a presença branca também. Essa mistura dessas três raças, elas formam o povo brasileiro. Negro com o branco, né? Que formam um mulato. O índio com o branco, que forma um mameluco. E o índio com o negro, que forma o cafuzo, muito encontrado aí na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul do Brasil. Tá bom? Então essa videoaula já deu quase 16 minutos. É para a gente pensar esse início do Brasil, ainda não da ótica branca, mas desses encontros e desencontros. Encontro entre todos os povos, tá certo? E aqui no Brasil se encontraram três raças e acabaram formando o embrião do que é o Brasil hoje. Provavelmente dentro, em nosso sangue, corre em nossas veias o sangue dessas três raças. Tá ok? Um grande abraço. Se vocês tiverem dúvida, mande as dúvidas lá. Estou precisando encontrar vocês. Um beijo.